Olá, meu nome é Natália Devens e nessa cobertura das eleições de 2020 de A Gazeta, você confere entrevistas com os candidatos a prefeito. Agora eu vou falar com o candidato Rafael Furtado, do partido PSTU, que é candidato a prefeito em Vitória. Candidato, primeiramente nós vamos falar sobre a segurança pública e os moradores de Vitória têm sofrido bastante com a guerra do tráfico de drogas e por mais que a polícia militar tenha um papel preponderante na segurança dos cidadãos, há também um trabalho compartilhado a ser feito pelo município. Sobre essa questão da violência, nós recebemos um questionamento pelas redes sociais da Annelise Albuquerque, que é Annelise Albuquerque 96, e ela pergunta qual é a sua proposta para resolver essa questão. E também o Alperson, que é o Alperson Corretor, questiona qual a proposta para diminuir o tráfico na região da Grande Santo Antônio. Tem coisas que vão bem além do que dá para fazer numa prefeitura, mas a gente tem propostas para essas coisas. A primeira coisa, com relação ao aumento da criminalidade, é até previsível. Nós estamos com 50% da população economicamente ativa desempregada no país. Tivemos no último trimestre uma queda de 10% do PIB. E então uma situação econômica absolutamente dramática, não sei há quantas décadas temos um precedente desse tipo. Então, evidentemente, que frente a uma situação dessa, sempre há um aumento da violência, até porque o Estado também não tem garantido que as pessoas possam se complementar. O auxílio de R$ 600, que era ineficiente, foi reduzido para 300 e vai acabar. Então, você tem que analisar, discutir causas também e a presença do Estado. Bom, para além disso, com relação especificamente ao policiamento, a gente tem uma concepção completamente diferente de policiamento do que está colocado. Você tem polícias em 3 níveis, você tem a polícia civil, você tem a polícia militar, você tem a guarda municipal. Tem, além da polícia federal, outras coisas. Que muitas vezes não atuam, inclusive, há problemas de coordenação, inclusive. Primeira coisa, nós não achamos que deveria haver uma polícia militar. A gente acha que as polícias deveriam ser todas civis, e muito mais controladas pela população. A polícia, muitas vezes, ela é completamente associada à população. Em certos bairros, a população vê a polícia como sua inimiga, e não sem razão. Não sem razão. A gente vê uma coisa, a forma como a polícia faz uma abordagem na Praia do Canto, na Ilha do Frade, em Jardim da Penha. Outra coisa, como faz no Morro do Alagoano, em Resistência. Então, é necessário uma polícia desmilitarizada e controlada pela população, que atue de fato em parceria com a população. A gente acha que, por exemplo, que a GCM, que tem que haver concurso público, tem que aumentar o efetivo, esse profissional tem que ser valorizado, ele tem que ter apoio. A gente sabe que tem muitos policiais que entram em depressão, que se suicidam, e precisa ter um apoio também, mas ela tem que ter uma outra formação na polícia, que a formação que a polícia tem é uma formação de confronto com a população, uma formação muitas vezes racista, machista, LGBT-fóbica, que tem que ser combatido. Com relação ao tráfico, esse é um debate que vai muito além da prefeitura, mas a gente quer ser muito franco. A guerra ao tráfico é o maior fracasso da história da humanidade. Não deveria se tratar o consumo de drogas como uma questão de polícia. Nós, do PSDB, achamos que todas as drogas deveriam ser descriminalizadas e controladas pelo Estado. A guerra às drogas só serve para produzir corrupção, violência e para matar pobre e negro. Candidato, sobre mobilidade, nós temos também um questionamento, porque Vitória acaba sendo uma cidade de passagem de moradores dos outros municípios também da Grande Vitória. Temos 2 importantes vias que foram revitalizadas recentemente, a Leitão da Silva e a Avenida Vitória, e também a linha verde foi criada. Entretanto, ainda há um grande gargalo que causa muitos congestionamentos na cidade, principalmente devido à travessia para a Vila Velha. O que o senhor pensa sobre isso, sobre a área de mobilidade? Quais são as suas sugestões para a melhoria desse ponto específico? O planejamento de transporte, que a tendência é sempre aumentar a quantidade de pessoas do tráfego, e não há a menor condição de achar, vai o quê? Vai aumentar cada vez mais as ruas? Não vai ter mais casa, vai ter rua. Isso passa por uma ampliação do transporte público, por um transporte público de qualidade para a população, para que as pessoas que podem sair de carro não saiam, ou diminua isso. Mas, na verdade, você tem um transporte público de péssima qualidade.
A gente está agora, em tempo de pandemia, discutindo um distanciamento de 2 metros, com máscara, tudo. Nos ônibus, nos horários de pico, as pessoas andam a 2 milímetros de separação uma da outra, expostas a todo tipo de contágio, uma série de coisas. Então, a primeira coisa é ter um transporte público de qualidade, e para ter um transporte público de qualidade, isso tem que ser entendido como um dever do Estado. A lógica privada, a lógica dos 7 pés, a lógica do lucro não serve para isso. A gente entende que o transporte público deveria ser estatizado, com direito à população, e a passagem se deve trabalhar na perspectiva de tarifa zero. Por quê? Como eu falei, nós estamos com 50% da população desempregada. Para um setor que... A gente fala, quem trabalha usa o vale transporte. Mas as pessoas não estão mais trabalhando de carteira assinada com esses direitos garantidos. E para quem vai entregar, vai carregar uma coisa para entregar uma comida ou uma série de coisas, esses bicos todas as pessoas estão fazendo, pesa e pesa muito, paga R$ 3,75 para ir para voltar para o trabalho. E isso com qualidade. Então, essa é uma coisa, transporte público de qualidade, estatizado, gratuito. Outra coisa é a seguinte, Vitória é uma ilha, é irracional. A irracional vai fazer como físico, como profissional, é irracional que a gente não use o modal aquático. Você tem toda uma região, você pode sair de Maria Ortiz, ali pelo Manguezal, e pegar e ir até a rodoviária por ali, tem todo um espaço de transporte que pode ser feito interligado com o sistema Transcol. É um absurdo que não se use. Que já quiseram construir metrô de superfície em Vitória, e a água que está ali, está pronta para passar, não tem que construir nada, é só botar o barco, não usa para ir para Vila Velha. Quando eu era mais novo, eu cansei de ir para Vila Velha, no aquaviário. A população que ainda usa paga os catraeiros ali para atravessar, porque precisa disso, e as autoridades, exclusivamente, não usam esse modal, isso não faz o menor sentido. É uma discussão que tem que ser feita de como usar, mas que óbvio que Vitória precisa usar o modal aquático, não cabe discussão. Bom, falando um pouquinho também de educação, a nota do IDEB de Vitória colocou a capital na posição 67 no ranking das séries iniciais e na posição 48 nas séries finais. As notas ruins do IDEB dos alunos confrontam o gasto que a capital tem por aluno, que é de R$ 7.600 hoje, e a cidade está como nona no ranking das cidades que mais investem. Ou seja, o dinheiro não está se traduzindo numa educação melhor. O que o senhor faria para mudar essa realidade? Primeiro, há que se questionar. Tudo bem, é um parâmetro. Há que se questionar também critérios de mensuração. A gente lida com cidades, a gente acompanha cidades. Eu sou professor da universidade, eu lido com os alunos que estão chegando na universidade. E a gente percebe, em relatos, colegas de várias capitais do Brasil com índices mais altos, e que o nível dos índices percebe quando os alunos chegam não corresponde ao que se esperaria por estar em notas altas. Existe um problema grave na educação no país e que se agrava com sucessivos cortes de verbas, assim, desde a PEC Emenda Constitucional 95, na chamada PEC do Fim do Mundo, que vem sido cortada. Porque você tem que entender que a educação não é só aquilo que se dá em sala de aula. Existe um conjunto de situações. Então, por exemplo, se discute educação integral, por exemplo, né? Seria uma saída, né? As crianças ficariam na escola. Quando se pensa em educação integral, as crianças ficam lá e fazem um monte de oficinas na escola. Mas como que seria, na verdade, as crianças em geral, nós somos uma geração que tem uma formação melhor que a formação anterior. Muitas vezes essas crianças têm seus pais trabalhando o dia inteiro, ou pelo menos tentando arrumar um trabalho, e não tem em casa um local adequado de estudo. Então, o que deveria ter, na perspectiva de uma educação integral, seria que a criança criança ou jovem, ficar no contraturno, na escola, com monitores, ajudando ela a estudar, ajudando a fazer as pesquisas, com um espaço de vivência e de integração, e não fazendo um monte de oficinas, como em geral se coloca, porque essa é a grande dificuldade. Não basta assistir a aula, não basta assistir a aula. Por mais que os professores façam, é necessário todo um ambiente para subsidiar esse processo de formação. Então, essa é uma das coisas, concretamente, que poderia ser feita. Não acho, por nada, que o investimento seja alto. Se comparar com outros países, inclusive, é bastante baixo. E educação não é custo, né? Educação é um grande investimento. E é necessário investir ainda mais sabendo das dificuldades que o nosso país passa e das dificuldades que essas crianças, esses jovens têm
mais apoio é necessário que recebam. E para isso, tem que ter profissionais valorizados também. E aproveitando, né, para encerrar a gente falando de educação, a gente queria, aqui, em nome do PSTU, expressar o nosso repúdio ao retorno às aulas presenciais. Tá? Em plena pandemia, a gente acha que escolas fechadas são vidas preservadas, são uma temeridade esse retorno. Ainda bem que os alunos são mais espertos que os governantes e não estão indo para as aulas. Bom, falando um pouco agora de economia, Vitória hoje é conhecida por demorar quase 2 anos para entregar um alvará sanitário ao empreendedor. O senhor acha que é possível melhorar a relação entre a burocracia municipal e o empreendedor? E, se sim, quais são as suas propostas para o apoio ao empreendedorismo? O que o senhor pretende entregar até 2024? Então, esse é um discurso bem ideológico, né? A gente está discutindo um país com uma economia em queda livre, com uma população cada vez mais miserável, com 10 milhões de pessoas passando fome, e se vende uma teoria de que né, Sebrae e outros, essa lógica do empreendedorismo, você vai investir, que acontece que as pessoas tentam construir alguma coisa e em pouquíssimo tempo vão à falência. Uma falência, até porque eu acho muito curioso, depois eu detalho mais a pergunta, eu acho muito curioso, muitas vezes o pequeno empresário, ele é ganho pelo discurso do grande empresário, ele acha, né, o cara tem um pequeno comércio, um mercadinho, passa uma pernada, mas ele se identifica mais, ele acha que ele se vê semelhante ao dono do Walmart, e não ao trabalhador que está ali. Na verdade, os pequenos empresários têm muito mais a ver com a classe trabalhadora do que os grandes empresários com que eles querem se associar. E os interesses dos grandes empresários não são os deles. Então, evidentemente, que com um monte de cortes, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, com os trabalhadores ganhando cada vez menos, é óbvio que eles vão consumir cada vez menos. E se consumirem cada vez menos, quem vende o produto não vai ter cliente. Não vai ter cliente. Agora, burocracia... Então acho o seguinte, os pequenos empresários a luta deles é a mesma luta da classe trabalhadora. Eles têm que se entender que eles estão do campo de cá e não do campo de lá. A outra coisa é que a burocracia em qualquer campo, ela tem razões que a própria razão desconhece. A burocracia, ela cria uma lógica que lhe é própria e que ninguém consegue entender. Então, realmente é necessário desburocratizar as coisas que puderem ser mais simples, sem abrir mão de segurança. Você falou de um prazo de 2 anos, não faz o menor sentido. É sim ou é não, tá bom ou não tá, pode ou não pode. Né? Mas, se tem dificuldade, possivelmente é necessário contratar mais profissionais para agilizar esse serviço também, para que isso possa ser feito. Tem que se estudar a questão e ver como fazê-lo. Não é abrandar exigências, porque as exigências têm a ver com a segurança da população, né? Exigências do Corpo de Bombeiros, exigências em geral. Mas esse serviço tem que ser eficiente, não tem o menor cabimento demorar isso tudo. E sobre as finanças públicas da cidade, Vitória possui hoje o maior orçamento do estado entre os municípios, mas em 2019 investiu menos do que Cariacica e Serra, por exemplo. Como mudar essa realidade? A nossa proposta, a proposta que o PSTU está levando para o país, não só para o município, é de que a população ela tem que ter um papel de protagonismo na decisão dos investimentos, dos gastos, das prioridades. A gente acha que a população hoje, ela faz assim, ela vota a cada 2 anos, você tem uma eleição municipal nacional, elege alguém que às vezes ela nem sabe depois quem elegeu, e essas pessoas são os supostos especialistas que vão cuidar das coisas. Nós defendemos um modelo baseado em conselhos populares, onde a população, de fato, em cada bairro, estabeleça as suas prioridades, as suas necessidades e como deve ser feito o investimento. Se discuta em cada bairro, posteriormente nas cidades, locais de trabalho, e se pense quais são, de fato, as necessidades. Essas necessidades não sejam discutidas, o prefeito negociando com o vereador que vai levar para a tua base de apoio, aquilo ali, etc. e tal. E aí os investimentos não correspondem, de fato, à necessidade da população. E como você colocou, e mesmo, além do orçamento ser alto, você me coloca que o investimento não foi suficiente, há que se rever verbas que já estão carimbadas, que podem ser revistas, há contratos que têm que ser revistos. Uma coisa que a gente faria seria passar um pente fino nesses contratos, fazer uma auditoria, e a população discutir o que vale ou não vale realmente ser mantido e o que é prioritário para ela. Então, essa é a forma, debater com a população, com o conjunto da classe trabalhadora, onde deve ser de fato investido, e não nos gabinetes. Ok, candidato, muito obrigada por ter participado conosco e até uma próxima.
Eu que agradeço, Natália. Até a próxima. Obrigado.